Assim escreve o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Com essas palavras, quero acolher você no programa Palavra de Esperança, nesse segundo domingo de Pentecostes. Nós colocamos esta celebração sob a bênção e proteção do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para nos dirigirmos a Deus em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais este dia de vida. Te agradecemos pela oportunidade que temos de podermos refletir sobre a Tua palavra, que nos faz amigos Teus, conforme o apóstolo Paulo promete. Derrama sobre nós Teu Santo Espírito, orienta os nossos pensamentos, o nosso falar e o nosso agir. Que nós possamos ser, Senhor, uma pequena semente, semente de paz, de justiça, de amor neste mundo. Como Teus filhos e Tuas filhas, nos colocamos em Tuas mãos, fracos, frágeis, como nós somos, mas com a certeza da Tua presença, do Teu poder agindo através de nós para auxiliar as pessoas ao nosso redor. Que nós possamos ser, Senhor, Teus filhos e Tuas filhas, amados e amadas, fazendo a Tua vontade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. O texto para a pregação de hoje nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Faço a leitura para nós. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo. E era tanta gente que ele e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava fora de si, que ele estava louco. Alguns mestres da lei, escribas, que tinham vindo de Jerusalém, diziam o seguinte:
ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês, diz Jesus, que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe, os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O texto da prédica de hoje mostra que desde cedo a mensagem de Jesus mexeu com estruturas importantes do seu tempo, como família e igreja. Suas palavras e ações incomodavam e davam um novo sentido para essas instituições sociais que representavam proteção e segurança, consolo e orientação. Vamos começar pela família. Quando voltava para casa, uma multidão veio procurar Jesus. Quanto mais crescia a sua fama, maior era a aglomeração de pessoas na porta da casa. O tumulto era tão grande que prejudicava a comunhão de mesa. Diz o texto, nem podiam comer. Os parentes de Jesus consideravam que ele estava fora de si, que ele estava enlouquecendo. Não sabia mais fazer a diferença entre público e privado. Para os seus parentes, a solução seria prender Jesus em casa. Diz o texto mais antigo de João Ferreira de Almeida. Um grupo de escribas representando a igreja da época, vindos de Jerusalém, acusava Jesus de estar possuído por Beelzebu, o maioral dos demônios. Para eles,
Só isso explicava como era possível que Jesus expulsasse demônios das pessoas. Quem era possuído por tais espíritos imundos, demônios, deveria ficar afastado da comunidade para se tornar uma pessoa capaz de se recuperar e não contaminar, tornar as outras pessoas imundas pelo toque. Era isso que a lei previa. Família e igreja estavam em conflito com Jesus. Entendiam que as suas palavras e ações estavam pervertendo a ordem das coisas. Era preciso tomar uma providência. Era preciso tirar Jesus de circulação, fazer com que ele se calasse. Quem daria o primeiro passo? A família? Os parentes? Prendendo Jesus em casa? Ou a igreja, os escribas, exigindo o seu afastamento da comunidade, das pessoas, conforme os ditames da lei? Percebendo a tensão, quem dá o primeiro passo é o próprio Jesus. Ele chama para conversar. Ele começa fazendo uma observação aos escribas. O argumento deles não tem sentido. Reino dividido não subsiste, disse Jesus. A luta entre grupos, seja numa família ou em um país, leva à destruição dessas instituições tão importantes para a vida das pessoas. Ninguém pode querer isso. Nem mesmo Satanás vai querer expulsar a si mesmo, diz Jesus. Por isso, Jesus não pode estar possuído pelo maioral dos demônios, Beelzebu. Com esse argumento, ele chamou os escribas à razão, ao raciocínio lógico. Se Jesus consegue expulsar demônios que dominam a vida e dirigem a vida das pessoas, é porque ele tem força suficiente para amarrá-los e saquear a casa deles. Acusar Jesus de estar dominado por um espírito mau era um pecado imperdoável contra o Espírito Santo, sem perdão, portanto. A cosmologia, no tempo de Jesus, via a terra e os céus povoados de espíritos imundos. Isso nem sempre foi assim. Mas a partir do século III a.C., o mito dos vigilantes passa a influenciar os judaísmos e a literatura apocalíptica. Segundo o mito dos vigilantes, eles eram seres celestiais que se encantaram pela beleza das mulheres humanas, a ponto de conspirarem contra Deus e ultrapassarem as fronteiras, vindo a ter filhos com elas. Da relação mulheres vigilantes, nasceram os gigantes, seres híbridos que comeram toda a alimentação da terra e depois os próprios seres humanos. Com o derramamento de sangue, a humanidade clamou a Deus, pediu socorro a Deus. Segundo este mito, a resposta de Deus foi o envio dos anjos Miguel, Sariel, Rafael e Gabriel para destruir os gigantes. Com a morte dos gigantes, seus espíritos foram liberados, gerando uma proliferação de maus espíritos, ou, como diz no texto, demônios. O livro não canônico de Enoque, primeiro Enoque, conta esse mito dos vigilantes e também registra qual o comportamento dos gigantes, os filhos desses vigilantes, com as mulheres humanas.
Vejam o que diz Enoque 15, 8 a 16. Agora, os gigantes nascidos da união de espírito com carne serão chamados de espíritos malignos na terra, e sobre a terra terão sua morada. Maus espíritos serão sobre a terra. Os espíritos dos gigantes, dos nefilins, oprimem, corrompem, atacam, pelejam, promovem a destruição. Comem e não se fartam, bebem e não matam a sede. Esses espíritos atacarão homens e mulheres, pois desses procedem. Cegos e mudos eram considerados endemoniados, segundo Mateus 12, 22. Paralíticos e leprosos precisavam ser purificados para que pudessem voltar ao convívio com as pessoas, segundo os textos bíblicos de Marcos 1, 40 e depois também versículos 21 seguintes. Os demônios ganharam nomes e hierarquia. Belzebu, por exemplo, era conhecido como o quarto. O primeiro era Lúcifer. Na Bíblia encontramos, no Evangelho de Marcos, que estamos estudando, o endemoniado Gerazeno, que vivia em sepulcros, estava acorrentado. Era também considerado uma pessoa possessa de um espírito imundo. Não importa como nós explicamos, se são forças da natureza, se são seres espirituais, ou se os problemas das pessoas são causados por estarem fora de si, uma certa loucura, se são fenômenos psicológicos, o importante é que o texto chama a atenção para este fato. Jesus, através de suas palavras, também através do seu toque, conseguia livrar as pessoas dessa situação que oprimia a vida delas. Que bom que ele podia fazer isso. Agora, o texto bíblico termina com Jesus fazendo uma consideração sobre a família. Ele pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí ele olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não estava desconsiderando a família nuclear. Pelo contrário, com essas palavras ele estava ampliando as relações familiares, criando comunidade, dizendo aos seus parentes, eles também fazem a vontade de Deus. Por isso também são nossos irmãos, nossas irmãs, nossas mães. Toda aquela pessoa que faz a vontade de Deus, de alguma forma, é nosso parente, diz Jesus. Ele amplia. Que bom saber que a nossa família é tão grande, de pessoas espalhadas no nosso município, no nosso estado, no nosso país e no mundo, que procuram fazer a vontade de Deus. E assim, dar sinais da presença do seu reino em palavras e em ações, colocando sementes de justiça, que promove a paz, de amor, que promove a solidariedade e o cuidado uns dos outros.
convido para nós nos dirigirmos a Deus em oração, você e eu. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos pela Tua palavra, também pelo Teu socorro em meio às nossas aflições, aos problemas que enfrentamos na vida, que nos tiram do sério, que nos fazem ficar fora de si. São tantas as situações de doença, situações de luto, situações de conflito na família, também na igreja. Mas a presença do Teu Santo Espírito, que é luz, nos orienta e nos ensina um caminho para sairmos de nossas tribulações. Somos gratos por isso, Senhor, por Jesus Cristo, Teu Filho amado, que tem o poder de nos libertar de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos entristece na vida. Nós te pedimos, Senhor, o Teu socorro não falte também para todas as famílias, especialmente ali onde existe divisão e atrito, muitas vezes por causa da forma de criar os filhos, por causa da forma de investir o dinheiro, por causa também de situações como infidelidade, como herança. Teu Santo Espírito, Senhor, que reconcilia, esteja com todos os familiares para que encontrem união. Pedimos, Senhor, o Teu consolo, Teu Espírito Santo sobre as famílias enlutadas, sobre aquelas famílias que se encontram desesperadas por não conseguir o pão de cada dia, por falta de emprego. Sobretudo, Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja presente na vida e no agir de Teus filhos e Tuas filhas, para podermos dar um bom testemunho de socorro, de ajuda, de solidariedade e cuidado para com aquelas pessoas que sofrem, seja qual for a razão. Tudo mais, Senhor, nós colocamos na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Chegamos ao fim de mais uma palavra de esperança. Agora, seguimos as nossas vidas com suas alegrias, mas também as suas tristezas, os seus desafios. Mas não vamos sozinhos, vamos na companhia de Deus. Receba, pois, a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer, faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vá em paz, evite o mal, faça o bem.